Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio dos Donos do Pod. Bem-vindos ao nosso canal aqui da Intercâmbio na Real no YouTube. E hoje, né, temos aqui uma convidada muito especial, nossa viajante do grupo de janeiro de 2023, que recém voltou da Europa. E, então, né, seja bem-vinda, Dai. Obrigada. Então, eu já falo bastante por aqui, né? Então, vou deixar a Dai começar falando. Então, te apresenta aí, de onde tu é, idade, o que que você faz. Meu nome é Daiane Copati, eu moro em Campo Largo, zona metropolitana de Curitiba. Zona metropolitana, não, área metropolitana de Pertinho de Curitiba. Curitiba. Enfim, é do lado. Sou professora, eu tenho 33 anos e eu viajei com intercâmbio na Real agora em janeiro. E Ai, foi foi uma do nada, delícia. né, gente? Foi. Eu lembro que o grupo tava fechando, eu lembro que a Nath disse assim, não, acabaram as inscrições. Aí daqui a pouco coloca uma pessoa nova no grupo e eu, como assim? O que que tá acontecendo? E esse Ai, é o ponto da viagem diferente, né, da viagem diferente da Dai, que foi do nada que ela decidiu viajar, né? Então foi. vamos lá, Dai. Agora, né, porque passou a apresentação, vamos à nossa primeira pergunta. Em que momento que tu decidiu fechar o pacote? Então, a minha história de viagem, ela começou. Eu não iria para a Europa, eu ia para a Disney, né? Eu me organizei toda com visto, com tudo, mas a pessoa que estava fechando a minha viagem não conseguiu fechar grupo, que é das situações de eu ter procurado intercâmbio na real, porque o meu horário não fecha com ninguém que eu conheço, assim, né? Como eu sou professora, eu preciso viajar na época de férias escolares, isso normalmente é mais caro. E a minha viagem para Disney, ela melou mais ou menos ali em setembro, melou melado. Ah, não vai fechar grupo para janeiro, desiste, né? Tá muito em cima. Beleza. Aí apareceu nos patrocinados ali, a Intercâmbio na Real e mais alguns outros, e eu mandei a mensagem, e foi a única empresa que me respondeu logo. Uma das empresas eu tô esperando a resposta até hoje, nunca responderam, sabe? E eu comecei a conversar com alguém ali pelo Instagram, na sequência, daí depois eu sei que eu comecei a conversar com o Vitor por Whats, questão de orçamento, devido ao aéreo, a gente acabou pagando um pouquinho mais caro no aéreo, estava meio fora do meu orçamento ali a princípio, do que eu esperava, e eu tive um problema bem sério de família quando eu estava fechando, isso em outubro. A gente tinha estabelecido uma data do início de outubro ali, e eu parei de pensar no assunto, né? O meu pai ficou internado, foi hospitalizado, e eu avisei, eu falei, gente, ó, se eu tenho que fechar essa semana, eu não vou fechar. Mas isso já era outubro, isso já era muito em cima de perto do que qualquer um teria pensado em viajar, né? Resultado, meu pai passou uma semana internado. E eles, no caso, ou especificamente, acho que o Vitor, né, me perguntava todo dia como eu tava, como meu pai tava. Ele não me perguntou em nenhum momento, então, vamos fechar, vamos lá, sabe? Me deixou confiar, assim, segura, digamos assim, sabe? Eu me senti acolhida, eu me senti um ser humano. E isso eu falei hoje, inclusive, para uma outra pessoa, eu falei, ó, foi ali que eu acho que eles me ganharam, que eles ganharam a minha confiança. Porque no momento super delicado, que estava em cima da hora para eles, para fechar pacote, para fechar a viagem, as entradas, né? E Sim. eles sentaram, eles esperaram eu resolver o meu pessoal. Quando meu pai saiu do hospital, eu consegui, né, assimilar ali, eu chamei eles para conversar, tive daí a certeza que eu realmente iria embarcar na loucura nessa época ali, já era final de outubro, já era, Eu já eu estava não vou lembrar super, o super em dia, cima, né? mas assim, logo que eu Uhum. fechei, uma semana, duas no máximo, já marcaram a reunião de 60 dias, né? 60 dias Tava para do o lado. embarque. E a Daiane assinando papel ainda lá, que ia viajar. Mas foi assim, eu digo que foi o destino que me colocou para viajar com o pessoal do intercâmbio na real, porque Ai, não estava demais. programado. Demais. E é muito bom ouvir isso, né? Porque
quando a gente trabalha, e eu sinto também essa mesma coisa da empresa, né? Porque eu fui passageiro, hoje faço parte da empresa, porque a empresa começou assim, bem pequenininha, com grupos ali com 4, com 6 pessoas. A gente teve ali o podcast do Léo, né? Onde no grupo dele foram 6 pessoas, e então prestar atenção na singularidade de cada um, né? E não só, tipo assim, mas são 20 e poucas pessoas, mas aí a Dai vai depois e tal. Mas não é a Dai vai depois, poxa, mas olha o sonho da pessoa de ter que ajeitar tudo para ir depois, sabe? Eu acho que essa parte de conseguir entender a singularidade de cada um, realmente estamos de parabéns e depois levar isso, né, para a realização do sonho da pessoa, porque é um passo muito grande, né? E aqui, né, ouvindo as histórias de todos os passageiros, a gente vê isso, né? Porque tem gente que demanda uma reunião, e, né, gente, fiquem sempre muito tranquilos, né? Se vocês precisarem fazer uma chamada de vídeo e quiserem conhecer mais, porque é um passo muito grande, é um investimento muito grande também, e vocês precisam estar confiantes disso, né? Eu acho que quanto mais a pessoa pega essa confiança antes, façam que a viagem seja mais tranquila depois também. Sim, com certeza. E eu digo assim, ó, eu sou uma pessoa extremamente insegura, assim, medrosa. Hoje eu não, né, não escondo, inclusive eu não escondi isso deles. Eu revirei a vida da Natasha. Eu revirei a vida da Intercâmbio na real, né? A minha mãe ficava com o pé atrás, assim, do tipo, nossa, o que que é? Quem é? E eu não tive tempo hábil de parar para ter essa investigação, essa pegada ali. Então, assim, eu fiz o básico correndo para entrar no grupo de janeiro, porque a ansiedade da pessoa aqui não podia esperar o de 2024. Eu tinha que ir no grupo. Hoje eu sei o porquê eu tinha que ir no grupo de 2023, porque eu tinha que conhecer todo mundo que eu conheci. Sim. Eu precisava. E então, assim, foi tudo muito corrido. E eu tava também sobre aquela pressão minha e do grupo ali, tipo, né, de precisar fechar, de descobrir se eu ia, se eu não ia. Mas, assim, foi a minha sorte que, como eu moro no sul, eu não precisei dar conta de comprar roupa, né? Porque se eu tivesse que fazer o que o pessoal do Nordeste fez lá, de ter que ir atrás de roupa, eu ia pelada. Tem mais isso também. E no Porque Sul, a gente aproveita muito as nossas roupas lá da Europa também. Sim, e o meu foi guardar as coisas na mala, né? Tipo assim, foi decidir vou antes de sair de férias, porque para mim a questão da correria foi essa. Eu decidi em Uhum. novembro. Novembro, fechamento, como eu sou professora, fechamento de ano, fechamento de trimestre, fechamento de notas, eu não tinha tempo. Assim, entre eu decidir e eu viajar, foi num piscar. Novembro voou, dezembro chegou o Natal, nem parecia que era Natal. Eu ia viajar, eu viajei dia 25 de dezembro para uma outra situação. A minha mala já ficou pronta com as minhas roupas de inverno, eu soquei dentro da mala. Dia 11 de janeiro eu voltei para casa, fiz a reunião lá com o pessoal da intercâmbio, que era a reunião de embarque. Fechei a mala e fui, porque eu fui um dia antes para casa do meu irmão. Então, assim, esses 2 meses aí de pré-viagem, eu não vi. Eu lembro Passou que um dia voando. antes me mandaram mensagem falando assim: ai, a ansiedade vai terminar amanhã, Dai. E eu plena, eu falei, mas eu não tô ansiosa. Eu não tive nem tempo de pensar que eu vou viajar, de tão assim, corrido. Aí eu, né, conversando com o pessoal lá, que era do grupo do Alisson lá, os meninos, né, que eram do Hum. grupo que era para ter viajado em 2019. A galera planejando a viagem em 2019. 2019 eu estava em outra situação de vida, em outra vibe, em outro tudo, né? Juntou todo mundo, assim, a E galera a que ia gente viajar na pandemia e realizou o não sonho da deu, e depois viagem juntos, né? Então, assim, esse pessoal planejando essa viagem há 4 anos e a louca lá chega aos 45 do segundo tempo e uhul, vambora! E foi. demais. E agora retomando, né, o trajeto, você saiu de Curitiba, encontrou com o grupo São Paulo, daí nós todos fomos juntos para Dublin, Londres, Paris e depois retornamos para São Paulo, né? E agora vamos para o nosso próximo bloco, né? Agora que retomamos o itinerário, onde nós vamos falar sobre os destinos especificamente. Depois da nossa longa conexão em Madrid, chegamos em Dublin. E me conta aí, o que que tu mais gostou de Dublin? Qual foi a tua primeira impressão da cidade? Como é que foi?
Dublin é a frase, acho que geral, né? Não prometia nada e entregou tudo. Porque a cidadezinha bonitinha, é legal, porque por ter sido meu primeiro contato na Europa, tinha muito brasileiro. Então, assim, aquele medo desesperado de, ai meu Deus, será que o meu inglês vai dar conta? Será que eu vou dar conta? Você respirava, tinha alguém falando português no teu ouvido aqui, né? Então, e foi, a cidade é uma cidade grande, mas com cara de cidade pequena, né? A gente Exatamente. aprendeu os caminhos ali né, da escola para o hostel, para o Temple Bar, que era muito importante, a questão da segurança, né? A gente voltava de madrugada dos lugares, andava em 2, 3 pessoas sozinhas e, né, não via acontecer nada. Dublin foi lindo, né? Assim, muito bonitinho. A cidade tem uma história muito pesada, por causa de guerra, né? Essa situação, mas ela é muito bonitinha. É uma cidadezinha assim que com certeza um dia eu tenho vontade de voltar. Ai, que incrível. Eu queria muito voltar depois que eu estudei em Dublin essas semanas e É depois lindo. voltei e foi cada vez mais incrível. E qual foi a tua atração favorita de lá? O que que tu mais gostou de fazer? Em Dublin, assim, eu acho que todas as atividades que a gente fez em Dublin foi legal. Tinha uma curiosidade que eu não iria na penitenciária Ah, sim, desativada lá, foi uma coisa que eu falei assim, sim. gente, eu não vou, eu não quero, e desculpa, mas acabou que ninguém foi, deu uma complicação lá, Sim, mas complicou assim, lá no roteiro. e ninguém foi, eu falei, ai, desculpa, eu já não queria, que seria o único que eu não iria, mas Uhum, todos os outros que eu fui, eu achei assim, muito legal, mas o passeio no Phoenix Park, lá o dia que a gente foi né, ver os bichinhos lá, sim. e estava tudo muito congelado, já era meio-dia e a gente ainda estava pisando em coisa congelada, assim. Acho que foi o dia mais legal, assim, mais divertido. Sim, eu ia dizer que esse dia também foi muito divertido. Na volta até caí, escorreguei do gelo, Perdi essa parte. mas acontece, né, gente? Tomem cuidado aí pra caminhar no gelo que pode acontecer. Mas eu também achei que foi um dos dias mais legais lá de Dublin. Que tava assim Foi. aquela manhã fria e a gente levou cenourinha pra dar pros bichinhos. Isso. A, a Daisy conta? A Dice conta também. A Dice, gente, é um rolê super brasileiro em Dublin e a gente foi 2 vezes. 2 vezes. Tinha que ter, em uma semana, em 6 dias a gente foi 2 vezes, ou seja, E assim, que fique claro, eu fui em todas as noites eu fui para pubs e que conste, eu não gosto de tomar cerveja. E o que que eu fiz lá? Tomei cerveja em todos os pubs, de tudo quanto é tipo de cerveja, e eu não tomo cerveja. mas Então, é bom de provar as diversas é cervejas. É ótimo. muita opção, né? Exato. É bem isso, se tá lá é para provar. O negócio é típico de lá, a gente vai lá para tomar cerveja. Perfeito. E depois, né, a gente terminou nossos 6 dias em Dublin, partimos para Londres. Foi numa sexta-feira, né? Eu lembro que foi sexta-feira tava bem fria. A gente chegou em Londres, todo mundo super animado. E aí, Dai, como é que foi a chegada? Ai, essa começa a aventura, né? Eu cheguei, eu ajudei a tirar todas as malas da esteira, com exceção da minha. A minha mala não chegou. Eu tive esse imprevisto. A minha mala despachada foi passear mais do que eu. E ali eu tive todo o apoio dentro ali né, da parte. A gente procurou, todo mundo dando conta ali de procurar ver se a mala não estava em esteira errada, alguma coisa assim. Mas realmente minha mala não veio. A pessoal, né, a Natasha, tomou frente ali, pegou minha documentação, foi lá na companhia aérea, ajudou ali na parte da organização, do registro do porquê que a mala tinha, né, que a mala não tinha vindo. Daí a gente foi pro hostel, ali foi, né, as coisas começaram, eu fiquei tranquila, né, a minha preocupação com a mala foi porque meus remédios ficaram lá dentro, então, gente, por favor, remédio na mala de mão, tá? Por mais que fique com medo de ser parada ali no raio-x para explicar o que são os medicamentos, remédio na mala de mão sempre, porque eu fiquei sem meus remédios alguns diazinhos ali enquanto a minha mala não chegou. Mas Londres era o meu paraíso, né? Então eu aguentei firme e forte, Então, porque gente, a questão era da meu mala sonho.
Só recapitulando para a galera, junto com as passagens aéreas, a gente vende também um seguro viagem. Então, além de a gente organizar lá na hora, né, que a gente viu que a bagagem da Dai não veio, a Nath foi com ela lá no balcão da companhia, já conversaram para ver o que poderia fazer, e depois já iniciamos, né, os procedimentos Do do seguro, seguro. do seguro Aham. viagem À também. noite a gente começou com isso. Isso. E até porque eles não perderam total a tua mala, né? Foi depois foram 2 dias, né? Acho que na. Foi no final do terceiro dia que a mala chegou. Uhum. Foram. Perfeito. Daí, Pode falar. aí depois eles entregaram lá. E eu lembro que isso aconteceu também num grupo o grupo de 2019, o grupo de agosto, eles extraviaram de todos eles. E daí foi a mesma coisa. Aí no outro dia, a Nath voltou no aeroporto. Isso foi em Dublin, né? A Nath voltou no aeroporto. E daí eles conseguiram, as malas chegaram no outro dia. Então, às vezes, infelizmente, acontece, né? Dessa vez foi com uma pessoinha só, mas acontece. E a situação do acontecer realmente é uma coisa que não tem muita explicação. Porque eu despachei a minha mala no meio do grupo, assim, não foi tipo, eu fui a primeira, eu fui a última, não, eu tava no meio da galera. Eu despachei minha mala junto com algumas pessoas que agora eu não lembro, e a mala dessas pessoas chegou, a minha mala não chegou. Então, assim, mas eu tive a atenção ali do seguro, né? Inclusive, a gente ativou o meu seguro, eu fui pleníssima passear de noite com o Alisson, né? E os Foi meninos as compras. usar o dinheiro do seguro, porque eu só tinha uma muda de roupa pesada e em Londres estava bem frio, Uhum. né? Eu usei o dinheiro do seguro e, e assim, foi tranquilo. E eu digo de verdade, assim, a única coisa que eu fiquei muito estressada foi por causa dos remédios, assim, que comecei a ficar preocupada com aquilo. Mas a Uhum. culpa era praticamente minha, porque o remédio tinha que estar na minha mala de mão. Mas também a gente tinha uma médica no grupo e ela disse: não, olha, 2 dias não tem problema. Se não chegar a tua mala até amanhã, daí a gente já tinha conversado com a Nath, a gente iria acionar o seguro médico, que também está incluso na passagem, e iria fazer uma consulta lá para o médico prescrever as 2 medicações que eu tomava, que lá nos Estados Unidos, nos Estados, eu fui para os Estados Unidos agora. Em Londres, não compra medicamento sem receita, né? Esse que era o Uhum. problema. Então, tanto o remédio que eu tomo para pressão quanto o meu anticoncepcional, eu teria que pedir receita médica para poder comprar. Mas a mala chegou antes da nossa médica de plantão lá achar que era necessário. Perfeito. A Gi salvou todo mundo. Sim, E em Londres, né, a Dai fez o passeio lá dos estúdios do Harry Potter, que agora, né, no grupo de agosto, nós estamos organizando porque eu acho que, se não me engano, 15 pessoas querem ir. Então nós sim. estamos organizando para, né, fechar uma parte do grupo, né, com um dos guias para ir fazer isso. Mas isso foi o mais diferente aí de Londres. Me conta como é que foi, o que que tu achou? Foi, né, a situação de Londres, assim que eu decidi, muito correndo, né, que eu iria viajar, eu aceitei, assim, a ideia do roteiro por causa de Londres, né, era o meu sonho. Eu tenho mestrado em teoria literária e a minha tese de mestrado, né, perdão, a minha dissertação de mestrado é em cima das obras do Harry Potter. Então, desde que eu entrei nesse universo ali para fazer meu trabalho, eu comecei a imaginar muito, né, como que era lá, onde foi gravado, né, os atores eram dali, e eu não podia estar em Londres e não ir lá. Aí conversei com o pessoal, eles falaram que realmente não tinha como liberar um guia para ficar só comigo por causa do grupo, né, mas que eu ia ter né, a orientação ali. Conversei bastante com o Alisson ali antes da gente ir para me ajudar a me localizar já no Google, de como que era o trajeto, onde que ficava, e os estúdios ficam a mais ou menos 30, 40 quilômetros de distância do centro de Londres. E chegando lá, eu tracei a rotinha no Google, que realmente o Google é muito certeiro, né? Ele te dá certinho ali quais são os trens que você precisa pegar, metrô, ônibus, a rota perfeita. Eu fui sozinha, né? Eu saí de manhã do hostel
e fui lá para King's Cross, que era do ladinho do hostel. Até esse pedaço eu tive acompanhamento do Felipe, que agora o Felipe vai ser guia, mas no meu grupo o Felipe era só um viajante, também estava indo bater perna. A gente foi junto para a estação, pegamos um dos trens junto, e depois eu fui. Tive um imprevisto, que eu acho que os imprevistos eu gosto de contar, porque para ver que dá certo. O meu Exatamente. cartão não passava na catraca do metrô. O meu cartão dava recusado. Daí eu fui para comprar o ticket. Dava recusado de novo. Ali bateu um desespero. Mandei mensagem para a Nath, tirei foto da tela, falei, Nath, não tá passando. Dela, procura alguém para te ajudar. Eu fui, procurei. O rapaz tentava passar, meu cartão não passava. E daí pergunta se eu tinha dinheiro. Eu tinha euro. E lá é Libra. O meu euro não servia lá em Londres. Eu não tinha Ele Libra. não converteu? Não, o dinheiro físico, eu digo, né? O Ah, meu cartão entendi. Uhum, convertia, né? Mas o uhum, cartão não passava. Mas, enfim, procurei alguém, né? O rapaz me levou até um guichê onde era de inserir o cartão na maquininha. Daí, uhum, graças a Deus, passou. Por via das dúvidas, eu já comprei ida e volta, né? Descobri que era mais barato do que comprar só uhum, a ida. Se eu tivesse comprado sozinha, eu provavelmente teria comprado só a ida e depois eu teria comprado só a volta. Mas uhum. como eu fui nesse guichê, a moça me atendeu e ela falou: se você vai voltar, né? Óbvio, né? Sim, Você já pega a ida e a volta. Eu acho que eu devo ter economizado ali umas 6, 7 libras, assim, dava uma já é diferença uma boa boa, diferença. né? Se for converter para o real, é Uhum. uma fortuna. E daí eu fui, bem tranquila, bem plena, um pôr do sol lindo e maravilhoso. Cheguei lá, meu horário era 10 horas marcado, eu cheguei lá 10:05 mais ou menos, assim, sabe? Daí eu sentei pleníssima, peguei o sanduíche que eu tinha levado do hostel, fica a dica, né? Peguei um cappuccino, que daí isso eu comprei. E tomei ali olhando para aquela coisa, deixando a alma voltar pro corpo, porque eu perdi a alma a hora que eu entrei naquele lugar, assim, eu fiquei muito eufórica. E isso eu entrei realmente no passeio, era 10:30 da manhã. A previsão de duração do passeio é de 2 até 4 horas. Eu fiquei das 10:30, 11:30, meio-dia, 1, 2, 3. Eu fiquei 5 horas e meia lá dentro. Eu saí de lá, era quase 4 horas. Eu tava sozinha. Eu não parei para comer. Eu não parei para conversar. Eu fui uma vezinha no banheiro e voltei. Eu só tomei água. O meu pai disse que eu me alimentei de emoção o dia inteiro. Porque eu vi todos os detalhes lá. Lá não é um parque, né? Já me fizeram muito essa pergunta. Não é um parque. A única coisa que tem é praça de alimentação. Mas é para ver figurino, é para ver cenário, né? São coisas utilizadas nos filmes. Então, assim, eu fiquei pirada lá dentro durante essas 5 horas que eu fiquei muito doida lá. Assisti a apresentação final lá umas 4 vezes, até absorver aquilo e aceitar que eu precisava ir embora. Porque tinha festa de aniversário do Alisson de noite e eu precisava ir embora. Ai, Pois é, eu lembro que tu ficou o dia todo lá. E agora, com o Assim, grupo de agosto, eu tava vendo os horários, né? E dizia assim, não, é 1 hora e meia pra ir, 1 hora e meia pra ir, 1 hora e meia pra voltar, dá 3 horas de transporte, mais 4 horas lá dentro, dá 7 horas de passeio. Aí eu, nossa, mas a Débora levou mais tempo do que isso. E daí, eu aí tive só agora eu esse entendi. contratempo ali da passagem, que eu acho que nisso eu perdi uma Uhum, meia hora, né? Porque daí uhum, tive que esperar o próximo trem. Mas eu fiquei 5 horas e um pouco sozinha, lá, gente. Então, assim, eles falam que o passeio é de 2 a 4 horas. A louca aqui ficou 5 horas e pouco lá dentro, bem plena, sozinha, só vendo. né? Olhando, olhando, Não. olhando, olhando, assim, mas para mim aquilo foi uma realização, assim, eu voltei em êxtase, Uhum. né? Quando eu cheguei no hostel, eu entrei no quarto, o Enzo estava no quarto, ele olhou para minha cara assim, você tá muito feliz, né? E eu fazia assim, daí eu comecei a tirar as coisas, eu falei, você quer ver? Tipo, sabe, criança? E comecei a tirar as coisas da sacola, assim, tipo, pra mostrar, sabe? E daí o pessoal foi chegando, acho que o Lucas chegou depois, daí eu queria mostrar pra todo mundo dentro do quarto.
Assim, a criança louca, eu agi igual criança. Tinha tempo para isso? Não, tinha que me arrumar porque de noite a gente ia pra faculdade. Acontece. Mas, que demais de ouvir. E, gente, no transporte público de Londres, né, quando, claro, no dia a dia, né, a gente passa o cartão no ônibus e no metrô, mas para esses trens que vão assim para fora e tal, se você sempre peçam ajuda ali, eles são muito gentis para ajudar. Já a primeira vez que eu fui para Londres, eu Sim. comprei um cartão e na época não tinha o negócio de encostar o celular, mas eu comprei um cartão e eu queria ilimitado por tantos dias. E eu e quando eu fui passar, não passava, porque aquele cartão era de trem e não era pro metrô. E eu não sabia que era diferente. Aí o cara disse que eu teria que pagar o dobro pra valer no metrô também, mas aí não ia compensar, porque eu já tinha pago tipo, Aham. quase 30 libras. Aí ele. Aí eu perguntei pra ele assim: mas você poderia transferir o que eu paguei em crédito pra eu usar, né, unitário? E ele, claro, tudo bem. Daí fez pra mim, e pro meu colega, deu tudo certo. Então, gente, parem, perguntem, pesquisem no É. tradutor, vão com calma que eles te ajudam sim. Foi isso que eu fiz. A hora que eu vi que eu fiquei, assim, que eu tava correndo risco de, né, de ficar presa ali dentro sem conseguir sair por algum tempo, eu apelei para o Google Tradutor. Eu falava no Google Tradutor e mostrava que era para não Uhum, ter risco deles não estarem me entendendo. E uhum, uma questão que é bom lembrar, eu imagino que quem vai andar sempre com vocês de guia, né? Mas se acontecer de acabar ficando sozinho, é realmente lembrar que você precisa comprar o ticket para andar nos trens e nos metrôs, porque especificamente nesse trem que eu ia entrar, eu conseguiria entrar no trem sem passar ticket nenhum, porque eu só apresentei o ticket quando eu desci na outra estação. Eu entrei e não precisava apresentar o ticket ali, passar na catraquinha uhum. do ticket. Então, assim, como eu já tinha a larga experiência de uma semana, né? E eu já estava orientada com isso de que eles têm fiscalização nos trens às vezes, né? A gente pegou Uhum. em Paris muitas vezes, em Londres eu acho que acabou não tendo, mas eu consegui entrar e eu conseguiria ter ido de trem. Eu só não conseguiria sair da estação depois, Uhum. sem estar com o bilhete. E se eu sou pega por um fiscal, eu tava lascada, né? Porque a multa é enorme. Então, assim, Exatamente. se der uma bobeira, como poderia ter acontecido, né? Eu poderia ter, entrei aqui, ó, não preciso pagar o ticket e entro. E daí depois eu ia sair lá como? Eu ia levar uma senhora de uma multa, né? Passar uma Uhum. vergonha gigante. Então, o pessoal às vezes precisa perguntar e se tocar que a gente precisa ir comprar os tickets, né? A gente precisa estar com a nossa consciência limpa que aquilo tá feito. Exatamente, gente, porque é bem comum na Europa de não ter catraca. Na minha cidade não tem catraca em nada. Só tem Uhum. fiscalização, às vezes, mas tem. Então, realmente, cuidem isso, prestem bem atenção, porque dá multa. A multa chega. E a multa chega na hora. E depois, né, passando de Londres, chegamos em Paris. E me contei o que que tu mais gostou da cidade, qual foi a tua primeira impressão. Assim, muito divertido de Londres para Paris foi porque a gente foi de trem. De trem? Isso. É trem que Não, eu foi ia dizer trem, que foi era, trem. foi trem, né? A gente foi de trem ali, a sensação, né, de eu nunca tinha andado num trem tão rápido. Aliás, eu acho que eu só tinha andado de trem, eu só andei de trem na Europa, gente. Eu nunca tinha andado de trem. Foi uma viagem curta até, mas assim, foi muito divertido, porque só para começo de conversa ali, os banquinhos, né? 4 pessoas, numa mesinha, assim, é uma sensação bem diferente, né? Que aqui no Brasil eu nunca tinha visto aquilo. E, e daí nós chegamos lá em Paris. A cidade realmente é o que eu esperava. Eu, né, não esperava muita coisa de Paris, porque eu não sou aquela louca viciada em Paris. Tipo, eu vendo a galera chorar na frente da Torre Eiffel lá, eu falando, queria ter essa emoção. Mas essa emoção eu senti em Londres, né? Eu tava aficionada por Londres, assim, e o pessoal, mas Paris é muito bonito, porque é muito histórico, né? É muito antigo, tem essa tradição da gente ver muito em filme, tanto que eu voltei a assistir Emily em Paris depois de estar em Paris. Eu assisti a primeira temporada,
a segunda não tinha me ganhado, eu pensei, ah, não, ô coisinha, né? Tô meio cansada, não vou assistir. Mas depois que eu fui para Paris, assisti a série estando lá, vendo as cenas, né, naquele lugar, foi muito legal, assim. Daí agora passa um filme e eu sou a louca do olha, Paris, Já né? A minha estive mãe lá. estive lá, eu reconheci um lugar, o carro passou assim, tipo, passou do lado do Arco do Triunfo, eu falei, o Arco do Triunfo, minha mãe deu uma olhada assim, eu falei, desculpa, é que eu conheço. É que eu já fui pra Paris. Andei a pé na Champs-Élysées lá, a gente foi turistar à noite porque não tinha o que fazer, a gente foi, né, as compras. Foi fazendo essas compras básicas lá, né? É, né? Então, E em assim, tipo, Paris isso é muito também, legal. apesar de ser uma passagem a Paris, eu sempre digo com as pessoas, gente, é muito intenso, porque tem muita coisa pra ver, e ainda um dia a gente foi pra Versalhes e outro dia a gente foi pra Disney. Então sobrou Disney, 4 dias pra gente curtir a cidade e curte isso. é bastante coisa pra fazer cada dia. E aí, o que que tu achou da Disney? É da Disney, então, eu tinha pulado a parte Disney, né? Porque para mim é outra coisa, assim, sabe? Como a minha vontade era Disney, Orlando, no caso, né? Ter ido Disney, Paris, já foi metade do sonho realizado, assim, sabe? E eu ficaria mais um dia na Disney tranquilo, assim, sabe? Literalmente, os grupos se dividiram, eu passei o dia com duas pessoas praticamente, só quatro, né? Mas daí a Karen deu perdido na gente lá logo no começo, fugindo de um dos brinquedos e acabou não encontrando mais. Mas, assim, foi o dia que eu mais curti, né? Eu fui guiada por uma adolescente de 16 anos o dia inteiro, né? Mas foi muito bom, muito bom. Assim, foi um dia que é para voltar a ser criança mesmo. Tá com medo, vai com medo mesmo. Não, né? Ai, vambora. A gente não parava, eu pelo menos, né? Não parava para pensar no brinquedo. Eu ia. Depois, Depois se arrepende, depois disso que achou. depois a gente sua, faz assim, pensa, meu Deus do céu, podia ter morrido, né? Mas vai, tá lá, vai. Ai, que Muito bom. demais. E também, tem gente que acha, mas 20 dias é tão pouco, mas, gente, termina Dublin, e depois, tipo assim, não, mas agora tem Londres. Aí, Voa. tipo assim, meu Deus, aí daqui a pouco vem Paris, aí depois vem a Disney. Então, tipo assim, parece que todo dia dá mais um gás, tipo assim, nossa, tem mais isso, tem mais isso, tem Voa. mais isso. E, gente, depois o 20º dia parece que foi um ano. É muito tempo. Eu falo até uma menina, eu até nem lembro, não sei, acho que ela vai em agosto agora. Eu tava conversando, eu falei, olha, eu fui no estilo, vou topar quase tudo, não comi escargot, não deu, mas vou fazer de tudo. Eu ia a pé nos lugares, eu evitava o ônibus, né? Eu preferia ir a pé pela aventura do ir a pé mesmo. Vamos em tal lugar? Vamos. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Tem que ir para aula em Dublin? Vamos para aula em Dublin, vamos lá, né? Então, assim, gente, eu vivi todas as experiências que né, poderiam ter me proporcionado. Vamos para balada? Vamos. Vamos a pé para balada? Vamos. Vamos de Uber para balada? Vamos de Uber para balada, né? Vamos, assim, acho que eu comi quase de tudo, não comi o escargot para mim não deu, não consegui, mas provei todos os pratos típicos que tinha, comi, me diverti, fiz amizades, pessoas que eu, né, levei para a vida, eu tô Ai, levando para a vida, e foi tudo, assim, sabe? Foi maravilhoso. demais. E agora indo pro nosso último bloco, o nosso Donos do Mundo Awards, que surgiu, né, na nossa viagem, dos maiores e melhores pontos. Vamos lá, então. Qual foi a melhor comida que você comeu, Dai? Olha, eu acho que de pratos típicos, assim, o macarrão à carbonara que eu comi, assim, eu acho que aquilo realmente era o verdadeiro macarrão à carbonara, que todos os que eu tinha comido até então não eram, sabe? Tava muito bom. Aquele que a gente comeu lá em Paris, né? Foi no último dia em Isso, Paris. aham. Aham. Eu não comi nada de muito diferente. Assim, eu comi um prato típico em Dublin. Ah, eu tomei aquele café da manhã legal, que eu não vou lembrar o Uhum. nome. Ah, que era o Irish Breakfast. Esse mesmo, Uhum. aham. Aquele café da manhã, nossa senhora, aquilo lá foi meu almoço, né? E sobrou comida no prato. Mas é muito bom, uma coisa assim bem diferente.
E daí acho que de prato típico mesmo foi em Paris, porque foi esse. Eu comi também steak tartare, mas assim, tava bom, mas eu acho que o macarrão à carbonara tava muito, muito bom. Assim, a parte de massas ali na França tava gostosa. Ai, demais. E qual lugar que tu achou mais bonito? Bom, pode ser um ponto turístico, um museu, alguma coisa que tu pensou assim, nossa, isso aqui é muito bonito. Ai, eu vou errar o nome, certeza. Me ajuda. É aquela parte em Londres que tem a Tower Bridge e do Uhum, lado, assim, porque aquilo para mim deu um nó na minha cabeça. Acho que foi um dos primeiros passeios que a gente fez em Londres, sim, porque assim é super urbano. Daí a gente passa a ponte, né? Que é, acho que é a Tower Bridge que é lá, a Tower Bridge, aham. e daí do lado ali já é meio medieval. Tem É, uma que tem, parte tem a de Tower of London, que é onde eles guardam as isso. joias da rainha, que é um castelinho Isso, gente, medieval. aquilo para mim, assim, eu voltei lá nas aulas de história, no sistema feudal, né, onde eles isolavam perto de um rio com uma ponte, eu já fiquei imaginando, tipo, ai, Uhum, cidade de guerra, eles destruindo aquela ponte para o inimigo não passar, e assim, passando a ponte, era totalmente urbano, era prédio gigante, letreiro piscando, era, assim, a mistura em Londres do século XXI com a parte lá antiga, lá da época de rei e rainha, não, Londres ainda tem rei e rainha, né? Mas a parte medieval é muito, se confunde muito, né? Então, assim, para mim, a vista do do Sky Skygar. Garden é linda, né? E esse dia a gente Maravilhosa, pegou um que pôr do daí sol lindo lá, né? sim, aham. Ó, perrengues que vem, né? A gente atrasou a nossa entrada. A gente subiu, não era para a gente ter pego o pôr do sol lá em cima. Daí deu uma atrasadinha ali para a gente subir e a gente acabou subindo Oh, naquele pôr do sol sensacional, tava incrível. maravilhoso. Eu acho assim que lugar que me surpreendeu foi essa primeira visita ali nesse parque que a gente foi ali, da Tower Bridge, ali, esse cantinho. E daí a vista do Sky Garden para mim foi maravilhosa, né? Aquele momento ali do passeio no Sky Garden foi sensacional. Assim, foi do tipo, alguém me belisca, isso tá acontecendo, eu tô aqui. Sim, verdade. E agora, por último, qual atração ou qual lugar tu voltaria outras 1000 vezes? Ah, eu vou voltar para Londres. Londres me aguarde. Olha eu com meus bichinhos aqui, ó. Eu, Ai, eu, eu só vou. Não, para Dublin eu quero voltar muito, mas que eu vou voltar mais de uma vez é para Londres. Eu vou para Londres de novo. Eu vou ver a peça do Harry Potter. Eu ai, eu vou também lá ver quero. a Cursed Child. Eu vou na próxima vez eu vou. Ai, que demais. Perfeito, então. Daí agora na nossa última perguntinha, né? Que a gente já ficou, que é qual conselho tu daria pra Dai naquela época? Não pode. Ai, eu talvez não ficar com tanto medo, Uhum, não se sentir tão insegura, sabe? uhum. Eu acho que eu fiz tudo o que tinha que fazer e algumas coisas acabei não fazendo ou não falando por medo de errar, né? Por medo, assim, insegurança, porque, né, 26 pessoas que eu não conhecia, né, em países que eu não conhecia. Então, assim, eu fui com muito medo de tudo, sabe? Eu fui, assim, para mim isso foi a maior aventura que eu fiz na minha vida. Assim, foi o maior passo e eu digo que nos últimos tempos foi o melhor passo que eu dei. Assim, para mim valeu muito a pena. Eu sou a piada entre os meus amigos, né? Você só viaja. Porque nos Sim, últimos só 2 anos viaja. eu só viajo, sabe? Eu sou a do vamos? Vamos. Agora, Se, depois de se... pandemia, um monte de coisa, né, gente? Vamos viajar. Exatamente, foi ali, foi o meu teste para fugir da pandemia, foi começar a viajar e eu acho que foi o que me curou. Eu ainda fui viajar com receio de pandemia. Eu peguei Covid antes de viajar. Então, eu fazia um mês que eu tinha saído do Covid. E assim, tipo, o medo de pegar alguma coisa de volta que fosse uma gripe muito louca.
Eu tomei complexo vitamínico, a galera até chegou a ficar doente, teve gente que ficou com resfriado, eu não peguei nada, 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 nada. Imunidade lá em cima. Total, tomei água da torneira o tempo inteiro, comi comidas duvidosas, bebidas duvidosas, né? Experimentei de tudo que passou na minha frente ali, que alguém tá comendo. Ai, quer um pedaço? Quero, né? Vou falar também. E vamos embora, e graças a Deus, assim, não me aconteceu nada, né? Mas talvez isso, o conselho que eu daria é isso, vai dar tudo certo, Vai sem medo. calma, calma, vai dar Uhum. tudo certo. Ai, perfeito, então. Muito obrigada por ter topado contar um pouco mais da tua viagem aqui De nada. no Donos do Pod. Obrigado a todos que assistiram até aqui. É sempre um prazer ouvir as histórias dos viajantes e complementar por aqui. É incrível viajar de novo, né? Com todos eles. E obrigado a toda a nossa audiência. E nos vemos na próxima semana com mais um viajante contando aqui um pouco mais da sua viagem pra gente. Obrigadão mais uma vez, Dai. Obrigado à nossa audiência Obrigada e a até o vocês. próximo episódio, gente. Tchau. Tchau, tchau.